2 representantes docentes, 2 discentes, não, desculpa, 1 discente e 2 TAs. Então, acho que a maioria é simples, né? São 5 pessoas, acho que a gente pode iniciar, então. Bom, vamos lá. José, vai ser feita a transmissão ou vai ser feita a gravação? Vocês podem me falar, só para eu me organizar aqui? Oi, Carol. A princípio, a gravação. Se você quiser a transmissão, eu preciso de uns 10 minutos, 5 minutos para preparar. Não, tudo bem. Não, só para eu também poder avisar as pessoas aqui. Então, a gente vai fazer a gravação dessa reunião, excepcionalmente, mas por uma organização técnica, a gente está passando por uma transição aí na CDI, e hoje a gente vai fazer a gravação. Assim que a reunião for concluída, a gente já sobe ela no YouTube, tá? E das próximas vezes a gente retoma como falar, a transmissão, né, ao vivo aí para o YouTube. Acho que tudo bem, está sendo gravado, então eu vou iniciar daqui, porque daí na hora de colocar lá também já recorta essa parte. Bom dia, então, para todos e todas. Nossa reunião extraordinária. Na data de hoje, a gente conta aqui com um quórum, né, de conselheiros, agradeço a presença. E a gente tem um expediente aqui, né, que sempre é a aprovação da ata, e na sequência, né, a ordem do dia. A ordem do dia, a gente só tem um ponto de pauta, que é a aprovação do relatório do PDI. Na semana anterior, a gente teria uma reunião ordinária, que a gente não desenvolveu, até por conta dos prazos, né, que o PDI possui para entrega. Então, a gente teve que optar pela reunião extraordinária para apreciar essa pauta. Então, eu vou iniciar com o expediente e questionar, como eu sempre faço, por ordem alfabética, e os conselheiros, se aprovam ou não aprovam a ata da primeira reunião ordinária, certo? André, Aprovo. Daniele, Aprovo. certo? Luiz, Aprovo. Priscila Aprovo. e Samuel. Aprovo. Tá certo. Bom, então a gente vai para apreciação, para o ponto de pauta, mas antes disso eu vou pedir para quem, né, que está representando aí a comissão, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o PDI, né? Afinal, já tiveram várias sessões de apresentação, mas para a gente ter o registro, eu vou pedir para que ela faça uma fala só do histórico do trabalho desenvolvido, né? Em função do PDI, então, representando a comissão, né, e os membros dessa comissão, de como foi o trabalho desenvolvido, e depois eu faço uma apresentação para que, se por também ainda tem alguma dúvida sobre algum elemento, fique à vontade para questionar, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, e aí peço para quem só fazer essa exposição sobre o trabalho mesmo, né, dessa comissão. Deixa eu só achar aqui o compartilhamento. Ah, tá aqui.
Vocês veem a tela, gente? Estamos vendo. Tá, perfeito. Carol, se você quiser colocar um pouquinho mais para frente, né? Pode ir, Sim. até deixa aqui. É. Porque aí depois a gente colocou o histórico no próximo, tá? Tá. Bom dia, né, para todos que estão aqui acompanhando a reunião e os que estão assistindo depois, né? Eu vou trazer aqui rapidamente, né, um histórico sobre o trabalho da comissão, né? Eu sou a professora Kênia e presidi a comissão do PDI, que teve também a participação do Israel, do José, do Irá, da Raíssa, do professor Augusto, da Tainá, né, para desenvolver aí os nossos trabalhos. Então, é importante a gente retomar também algumas questões, né, considerando que alguns estudantes, né, também vão acompanhar, para entender um pouquinho mais sobre como é o trabalho dessa comissão, que tratou do plano de desenvolvimento institucional aqui do campus Hortolândia. Então, aí a gente colocou um pequeno histórico dos trabalhos, né, da comissão. Acho que está no próximo, Carol. Isso. Então, para a gente entender um pouco, né, como que funciona o trabalho do PDI, a gente tem uma comissão local, né, aqui no Campus Hortolândia, que foram esses nomes que eu fui falando ali para vocês, mas a gente tem também a comissão central. Então, todo o nosso trabalho aqui no Campus Hortolândia, ele é organizado e orientado por essa comissão central, né? Que foi acompanhando nossos trabalhos, mandando ali algumas atividades para a gente desenvolver. Então, o trabalho do PDI, ele começou lá no ano de 2022, com uma formação, né, que teve presencial, que em agosto do ano de 2022. Então, já nesse mesmo mês, né, na sequência dessa reunião de formação, a gente trouxe aqui para o campus, em reuniões de planejamento, a discussão, né, do PDI. Então, depois, a gente precisa lembrar que quando a gente fala de PDI, a gente está pensando ali se a gente vai ou não abrir novos cursos, reorganizar a oferta, né, de cursos para a comunidade. Então, para isso, a gente também precisava das informações relacionadas às reformulações de curso. Então, para lembrar, o ano de 2022 ele foi marcado por reformulação, né, mudança em todos os cursos do campus. Então, o PDI também foi acompanhando essas mudanças, atualizando ali os impactos dessa mudança na nossa força de trabalho, né? E aí, também como tarefa, a gente tinha que discutir no campus a questão da missão, da missão e do valor do Instituto Federal, a gente fez essa discussão, e também recebemos da Comissão Central algumas informações que foram retiradas da plataforma Nilo Peçanha, né, que trouxe ali alguns indicadores do campus Hortolândia, e a gente também teve o trabalho de analisar esses dados. Então, fizemos numa reunião geral, inclusive uma discussão, né, sobre esse assunto, e depois um formulário onde a gente coletou outras informações, né. Depois a gente retoma, né, nesse ano, no começo do ano de novo, né, no planejamento pedagógico, a discussão. Então, cada reunião, né, que a gente fez para tratar do assunto PDI, novos elementos sempre foram trazidos, né? Então, nessa reunião de planejamento, por exemplo, houve um questionamento relacionado a questões orçamentárias, né? Então, a equipe também foi atrás de buscar ali essas informações. Também atuamos fazendo alguns estudos da nossa planilha de impacto sobre a questão da nossa readequação da força de trabalho, né? Também fizemos um relatório relacionado a isso. E né, a partir das discussões feitas nas nossas reuniões gerais, né, reuniões ali com todos os servidores, a gente fez, então, uma discussão mais ampliada, que foram as audiências internas e externas que aconteceram ali no finalzinho do semestre passado, e agora, né, a última agora no dia 10 de agosto, que foi a nossa última audiência externa. Então, a gente seguiu ali, né, com algumas atividades desde o ano passado, até agora, que a gente preparou a escrita do relatório, que foi esse documento, né, que foi apreciado aí pelos conselheiros, e a gente segue enviando toda essa documentação, né, depois de aprovada, para a comissão central.
Acho que é isso, né? Depois, se alguém quiser perguntar alguma questão, eu também estou aqui à disposição e gostaria de agradecer, né, o empenho da comissão, que a gente sabe que não é um tema simples, tem muitas variáveis, e também agradecer ali a participação da comunidade, né, de todo mundo que mandou colaborações, a gente recebeu alguns e-mails, recebeu informações ali nos questionários que a gente colocou de consulta, né, e também as discussões nas reuniões, então é importante reforçar que a gente só consegue construir, né, um documento como esse, só consegue fazer um plano se a gente tiver, de fato, a participação efetiva de toda a comunidade, né, nesse processo. Então, é um trabalho realmente do campus todo. Acho que é isso, né, Carol? Seu microfone está fechado, Carol. Tá certo, obrigada. Bom, então, reiterar o agradecimento à comissão. É importante colocar essa linha do tempo, porque às vezes a gente, com tanta coisa a ser feita, né, a ser desenvolvida, inclusive com as reformulações, a gente acaba não lembrando, né, todos os marcos relacionados ao PDI. Então, a gente teve aí esse processo, inclusive, para finalizar, né, a gente teve aí a audiência pública, há uma grande dificuldade de envolvimento do público externo, né, assim, em ações até por conta de mobilidade, né, para a organização, para essas pessoas poderem ir até o campus, e aí a gente achou também importante ter essa última audiência pública externa em um lugar fora do campus, que foi na Câmara Municipal, né? Então, não tinha um grande público também, mas tinham representantes do poder público, então, pelo menos 3 vereadores, né? Tinha representante da associações de bairro, tinha representante de ex-alunos nossos que passaram por cursos, enfim, tinham mais pessoas que também colocando as informações e fazendo os posicionamentos, inclusive dando retorno, né, sobre aquilo que a gente faz e produz na instituição. Bom, com isso, eu gostaria de trazer, então tenho esse histórico, e aí eu gostaria de trazer para vocês a apresentação. Então, assim, a comissão do PDI foi fazendo diversas apresentações ao longo do processo, né? Foram, inclusive, acrescentando, tanto que se vocês forem ver a apresentação completa do PDI, ela está realmente muito robusta, tem muita informação. Isso está tudo disponível, né? Como que ele falou, acho que no site institucional, é só vocês irem e vocês conseguem ver todos os elementos. Mas só para que todos saibam o que foi apresentado, se porventura não tiveram a oportunidade de estar em algum desses momentos, a gente fez toda a apresentação do histórico da instituição, ou seja, falar de um PDI que vai falar sobre daqui 5 anos, né, de 5 anos a partir do ano que vem, é também falar daquilo que já foi produzido anteriormente, né? E sobre o que foi produzido anteriormente, a gente já trouxe, enfim, diversos elementos, diversas informações, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse resgate, tá? Então, foi feito um histórico, desde o início das atividades do campus, né, até a data atual, reforçando principalmente a abertura dos cursos, que são os elementos que marcam, né, a organização da nossa instituição, e também elementos relacionados a cursos de extensão, as principais parcerias, a programas que a gente desenvolveu, ações consolidadas, enfim. Então, isso também foi colocado nessa linha do tempo. Um outro elemento que foi colocado na linha do tempo foi a perspectiva da infraestrutura, ou seja, a infraestrutura que o campus possui hoje. Foi feito, para quem não sabe, né, foi feito um descritivo mínimo, né, das informações que devem conter aí no plano.
Então foram colocados elementos das novas construções, daquilo que o campus já tinha, porque também o PDI ele é um marco histórico, né, do campus. Então, quando você pega os PDIs anteriores, você monta aí um quebra-cabeça da história do campus e daquilo que foi previsto para o futuro e aquilo que foi executado, né? Então, acho que isso é bem importante. A gente levou as fotos, até porque na apresentação externa, né, para outros parceiros na Câmara, a gente sempre tem que também mostrar a instituição, essa organização, né? A gente deixou muito evidente essa configuração da instituição. Então, para nós que estamos dentro da instituição, é algo corriqueiro saber por que que a gente se organiza dessa maneira. Mas, às vezes, para alguns estudantes e também para a comunidade externa, nem sempre é evidente que a gente segue, né, a lei da criação dos institutos federais, os percentuais mínimos, né, os balizadores, enfim. Então, isso também foi abordado. E aí a gente apresentou os cursos, né, como eles são organizados, apresentamos os eixos tecnológicos, além dos eixos tecnológicos, os cursos de formação inicial e continuada, né, o percentual de alunos que nós temos em cada curso desses. A gente trouxe também, e isso a comissão do PDI, né, fez isso assim de uma maneira bem interessante, que foram os dados, né? Então, o plano de desenvolvimento institucional, ele tem que levar em conta a regionalidade, ele tem que levar em conta o perfil dos estudantes. Então, todos esses elementos constam, né? Tanto das apresentações feitas, quanto do relatório final. Então, as matrículas, o perfil de alunos no sentido das cidades que nós atendemos, então a gente consegue visualizar que a gente atende majoritariamente a cidade de Hortolândia, mas a gente também tem um leque grande, né, de outras cidades que são atendidas, Sumaré, Montemor, Campinas, enfim, Paulínia, e aí algumas até mais distantes, como Americana, São Paulo, enfim, Nova Odessa. Então, para a gente compreender isso. Foram abordados os pontos relacionados aos projetos desenvolvidos, sejam de ensino, de pesquisa e de extensão, abordando aí esse crescimento também, né, dos projetos, as áreas em que esses projetos são desenvolvidos. Então, isso foi também abordado, discutido, áreas de pesquisa. Foi algo que também direciona o plano de desenvolvimento institucional, que é o arranjo local, seja o arranjo social, o arranjo produtivo, o arranjo cultural, tudo isso deve ser levado em conta para que os cursos regulares sejam consolidados e também para que os cursos extensionistas e outras ações de pesquisa, inovação, etc., possam ser construídos, né? A gente colocou a composição também da nossa comunidade, ou seja, o perfil, né, dos docentes, dos técnicos administrativos, né, por titulação, por qualificação profissional, porque é importante também a gente abordar. Então, a gente está falando do plano de desenvolvimento institucional de uma instituição, né, a quantidade de servidores que nós temos. Aí, inclusive, esse número contando substitutos e professores titulares, né? Inclusive aqueles que estão em licença para capacitação, né? Então, a gente trouxe todas essas informações. E, na sequência, a comissão também trouxe os dados relacionados à cidade de Hortolândia, dentro dessa região metropolitana de Campinas, né? Sobre população, salário, renda, porque tudo isso também impacta, né, na nossa construção e organização da nossa instituição. Dados da educação básica,
principalmente do 9º e do 3º ano, que são aqueles anos em que, na sequência, a gente passa a ter estudantes, né, do 9º ano para o ensino médio integrado para o ensino médio integrado e do 3º ano, ou até mesmo do 2º, né, para o concomitante e também para o ensino superior. A questão do trabalho na região, então, a remuneração da região de Hortolândia, Campinas, Montemor, Sumaré. Então, acho que foi um trabalho bem extenso de compreensão mesmo dessa regionalidade aqui onde a gente está inserido, das demandas profissionais que existem, onde há ausência de profissionais, esse estudo relacionado à licenciatura, fazendo uma discussão que foi feita em diversas reuniões, que a missão do Instituto Federal, ela vai ao encontro dessas demandas, né? Pensando na diminuição aí de força de trabalho de profissionais dentro da licenciatura formados, né? E é isso, a análise de demanda nas áreas, nos eixos, né, que a gente atua, então seja na área da indústria, também na área da tecnologia da informação. Então, a gente tem todos esses elementos. Os salários médios das áreas também foi abordada, as quantidades, as questões salariais relacionadas a homens e mulheres, então isso também ficou, a gente conseguiu deixar de uma maneira bem evidenciada, ou seja, pensar o mundo do trabalho, pensar um plano de desenvolvimento institucional para uma instituição como a nossa, requer que a gente pense também no contexto social que nós estamos inseridos. Um contexto social que tem uma dimensão estrutural de gênero, uma dimensão estrutural racial, uma dimensão estrutural econômica e social. Então, a gente compreender todos esses fatores contribui para a gente também projetar e pensar a nossa instituição. Sobre a comunidade interna, acho que isso eu falei, mas também, além da questão da titulação, a comunidade interna, tendo em vista tanto estudantes como servidores, essa perspectiva, então, sexo, raça, as matrículas totais, enfim, informações diversas que foram sendo abordadas. Mas, para o fim dessas nossas apresentações, nós também incluímos aí as ações extensionistas, principalmente aquelas com maior consolidação, para que elas possam continuar sendo desenvolvidas, né? Então, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, estágios que são desenvolvidos, os cursos de extensão, também, tanto de 2022 como 2023, a abertura, né, e a também posterior consolidação do Centro de Línguas também foi destacado. As nossas ações relacionadas à pesquisa, tanto nos editais, bolsistas voluntários, editais vinculados à reitoria, né, grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, enfim, todos esses elementos foram abordados, os programas, residência pedagógica, todas as ações que constituem e continuam constituindo as ações institucionais que têm o tripé ensino, pesquisa e extensão. Já falei isso, né, nesse conselho algumas vezes, reforçando que a instituição ela é construída a partir de um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Obviamente, tem a estrutura da instituição, faz com que muitas vezes há um desequilíbrio entre essas possibilidades, né? Mas a gente quis reforçar
as ações feitas, tanto no âmbito do ensino, na pesquisa e na extensão, até para deixar evidente a indissociabilidade dessas ações, tá? Eu acho que a gente fez, então, um apanhado, né, daquilo que foi apresentado nessa organização, nesse conjunto de informações, que a gente achou importante trazer, importante ressaltar para vocês com aquilo que já foi apresentado nos outros momentos. Se porventura alguém ainda não tivesse observado essas apresentações, né, em algum momento, então a gente achou importante não só refazer, como também, como a nossa reunião do CONCAN é gravada ou transmitida, normalmente transmitida e disponibilizada, é uma maneira da gente ter um registro daquilo que foi dialogado, um registro complementar ao que é aquilo que já está no site institucional, que são as informações debatidas, as informações consolidadas, as planilhas, que as pessoas todas que quiserem podem ter acesso a essas informações que estão lá, tá? Em relação, acho que a apresentação é isso, lembrando que todos os conselheiros receberam um relatório que é algo que no trâmite de consolidação do plano de desenvolvimento institucional é o relatório que é votado, né, dentro do CONCAN, que é aquele documento que será ou não aprovado pelo Conselho de Campos, para daí então ser encaminhado para a reitoria. E a gente fechar esse ciclo de organização do PDI, que, obviamente, prevê uma revisão, né? Mas é um fechamento de ciclo importante, porque a partir do ano que vem, o PDI vigente passa a ser, então, esse documento, PDI 2024, 2028. Tá certo? Agora eu vou abrir para que vocês possam se inscrever e fazerem as considerações que acharem pertinente. Então, esse documento ele não foi entregue e todas as considerações trazidas pelos conselheiros serão, né, apreciadas aqui. Inclusive, a gente fez um encaminhamento para também, né, para todos os servidores, e a gente informou isso, que se porventura tivessem alguma dúvida, algum acréscimo a fazer no relatório, que poderiam fazer isso a partir, né, dos representantes aí do Conselho de Campos. Tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade para pontuar aí, ou levantar a mão, se caso tiver mais gente, para a gente poder fazer, então, as considerações sobre o relatório. Alguém? Pode falar, André. Novamente, um bom dia a todos. Eu queria apenas uma explicação, acho que referente ao do relatório. Na página 2, aqui consta, né, uma relação aluno-professor de 22,81, considerando ali, está escrito, né, com um total de 1.642,28 alunos equivalentes e 72 docentes equivalentes ali para o período, acho que eu compreendi como o período de 2002, que é a data a qual esse parágrafo se refere. Então, nós aí na RAP aí de 22,81, e mais à frente é apresentado, né, o histórico ali futuro, na verdade o histórico não, a previsão futura, né, da RAP para o nosso campus, né, na figura número 5, né, no segundo gráfico ali. É o gráfico da RAP, em que em 2023 começa com 18,66 e depois em 2024 em diante fica em 19,77, 19,87. Aí eu queria compreender como foi o cálculo da RAP apresentada na página 2, porque eu acho que se difere um pouco do cálculo da RAP, que é feita por meio, se eu não me engano, esse gráfico foi extraído da planilha produzida pela reitoria, né? Então, eu gostaria de uma explanação sobre essa divergência aí.
Posso responder, Carol? Pode, lógico. Eu tô tentando achar o documento, porque daí eu Ah, deixo. Mas pode ir falando que eu já tá. acho. É, Peraí, acho que tá. Carol, você está compartilhando sua tela, tá? Compartilhei. Pessoal, funciona assim, eu acho que é realmente uma questão importante, porque quando a gente fala de PDI, né, não sei se todos conhecem, a gente tem um documento que é uma planilha, que vem lá da reitoria, uma planilha bem robusta, bem pesada, que a gente usa para fazer todas as manipulações, colocar ali as informações. Então, essa planilha do PDI, ela faz um cálculo da RAP, né, que é esse dado que o André trouxe, né, números de alunos para o professor. Então, esse dado, ele tem a ver com o nosso planejamento enquanto campus. Então, nessa planilha do PDI, ela tem todos os nossos cursos regulares, né, tem todas as informações, se vocês acompanharem lá, ela tem todos os nossos cursos oferecidos no campus de maneira regular, mas ela não comporta a planilha do PDI não comporta as outras atividades, tipo curso de extensão e tudo mais. Então, às vezes tem até uma pequena divergência em termos de número de alunos. Então, assim, quando a gente apresenta a tabela, né, que é da planilha do PDI, é um recorte da planilha do PDI, aquilo é o número que a gente planeja, né, em termos de cursos regulares. Os dados iniciais que a gente fala a situação do campus atualmente, a gente retira da plataforma Nilo Peçanha. Então, a plataforma da Nilo Peçanha, ela já é um dado da realidade. Então, planilha do PDI é um dado de planejamento do campus, e ali não tem espaço para colocar todas as ações de extensão, que também contabilizam alunos para o campus. Então, uma é em termos de planejamento e a outra acaba sendo a realidade, o que de fato acontece. Porque todas as informações do nosso sistema SWAP, né, são usadas ali para alimentar a plataforma Nilo Peçanha, que dá para a gente depois esse dado de realidade. Então, isso é importante. A gente trabalha com as duas ferramentas. Planilha do PDI ajuda em termos até de planejamento, para a gente saber quais são as informações que cabem, não na nossa, né, até força de trabalho, e depois a plataforma Nilo Peçanha traz o dado de realidade, que é um dado que vai sendo acompanhado ali, né, com essa frequência. Então, por isso que tem essa pequena divergência, eu não sei exatamente como que tá, a gente pode até talvez trazer, né, essa informação, né, no documento. Isso, eu ia falar isso. Eu acho que a gente pode fazer uma nota de rodapé, explicando até para quem vai fazer a leitura, que esse 22, né, esse valor do 22, acho que é vírgula 81, né, ele é uma informação que sai da Nilo Peçanha, considerando a extensão, que no fim, inclusive, a extensão, ela é um dado, inclusive, que é mais dinâmico do que os cursos regulares, né? Então, às vezes, em um semestre, inclusive, a gente tem uma quantidade de alunos e cursos, no segundo semestre tem outra quantidade, de um ano para o outro, isso também muda, e na Nilo Peçanha a gente tem esse dado de realidade, como a Kênia falou, né, explícito, e esses outros que estão na planilha não cabem, né, que estão na planilha que a reitoria fez. Mas eu acho que faz muito sentido para quem vai fazer a leitura, então a gente fazer uma nota de rodapé e explicar, né, a origem aí desses dados e por que eles têm essa diferença. Não sei se isso contempla, André, o seu questionamento. Ai, ótimo, não contempla sim, porque eu fiquei Tá. imaginando, né, que quem olha de primeira frente pensa, pô, mas houve uma redução da RAP, mas os cursos foram mantidos, né? Sim. A verdade é porque, por conta disso, né, essa RAP mostrada na página 2,
ela é o que realmente aconteceu, né? Porque é o passado e que é o valor realmente que a gente conseguiu de alcançar de relação aluno-professor, até mesmo por meio desses projetos de cursos de extensão, né? Enquanto que os demais de 2023 são futuros, né? E é o que a gente consegue atender minimamente, enquanto não se tem os números, né, dos projetos de extensão que vão acontecer, porque eles vão sendo reconstruídos, né, e reformulados ao longo do período. Mas essa explicação já me esclareceu essa dúvida. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo compreendeu essa diferença? Mas eu acho que, de qualquer maneira, a gente, antes de encaminhar, a gente faz essa nota de rodapé, coloca essa explicação, porque aí facilita para qualquer pessoa que faça aí a leitura. Existe, no fim, digamos que um modelo, né, um balizador, as planilhas e tudo mais para o PDI, mas o relatório em si, ele tem, a gente teve uma determinada liberdade, né, assim, para colocar as informações. Tem ali os itens, mas inclusive a gente fez algumas inserções durante as reuniões no próprio campus. A gente ressaltou que às vezes a gente faz sempre o destaque sobre os cursos regulares, e aí a gente precisaria fazer os apontamentos sobre a extensão. Essa última audiência externa ajudou muito a gente fazer esses últimos apontamentos, então a gente fez também, né, a inclusão sobre indissociabilidade, a gente fez uma inclusão de texto, de informação, projetando a nossa extensão, projetando a pesquisa, a consolidação dos grupos. A gente também vinculou isso à organização do espaço, que a gente vai pensar com mais calma, tem pensado já com mais calma no nosso plano diretor. Então, acho que, no fim, ele ficou um documento que tem ali o conjunto todo de informações, mas que é perfeitamente acessível, né? Tem, acho que está com 12 páginas e tal, mais ou menos, né? Acho que é isso. Mas ele ficou um documento acessível, um documento que se pode ler e que daqui 2 anos, quando se fizer uma revisão, a gente vai ter também tranquilidade das informações que estão lá, né? Dessa organização que foi feita. Então, acho que no fim, o documento ficou bem construído. Mais alguma consideração ou dúvida, pessoal? Da minha parte, tudo tranquilo. Tá certo, Rui. Perfeito. Inclusive, acho que depois, finalizando também esse processo e a entrega do relatório, seria interessante, a gente pode fazer, né, o encaminhamento no Comunica para todos os estudantes, com o link de acesso para o relatório, que também fica para todos possam acessar e verificar qual que é, enfim, a situação, a organização, né, da instituição, do curso, enfim, e das ações que a gente colocou ali. Porque como no âmbito dos servidores a gente tem reuniões mais frequentes, então acho que esse disparo para os estudantes ficaria um jeito também de alcançar aí o conjunto de alunos com essa informação, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, eu vou aqui passar, então, para o regime de votação. Vou fazer a chamada aqui de vocês por ordem alfabética, como sempre, né? Entraram mais alguns colegas aqui, então, que bom. Aí a gente está com um bom quantitativo e representatividade de todos os segmentos. E aí, então, acho que fica até mais fortificado mesmo, consolidado a votação, né, do nosso documento, tá? Então, eu vou iniciar aqui, então, pela aprovação ou não aprovação do nosso relatório do Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028, tá? André, Aprovo. Daniele, Aprovo. Fabiano, Aprovo. Luiz, Aprovo. Priscila, Aprovo. Rui Aprovo.
e Samuel. Aprovo. Perfeito, pessoal. Então, o nosso relatório está aprovado. A gente encerra aí um ciclo, né? Pelo menos encaminha aí um ciclo que é a construção do PDI, que como a gente iniciou discutindo, né? Já faz um ano que ele está sendo construído. E, obviamente, teremos aí outros desafios, outras demandas, mas é sempre bom, né? Concluir uma etapa e contar com a participação de vocês, com o diálogo, com as exposições, né? E eu agradeço bastante e a gente fica à disposição. Depois faremos a comunicação, né, sobre as informações finais e de encaminhamento. Esse documento, ele é incluído no PDI do Instituto Federal de São Paulo, ou seja, ao fim é criado um grande documento em que o Campus Hortolândia, com o seu relatório, passa a fazer parte, né? Mas é criado um grande documento que passa a orientar a instituição ao longo desses 5 anos. Então, muito obrigada, desejo um bom dia, né? E um bom trabalho a todos e todas. Até mais, Ótimo. pessoal. Ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau. Ótimo dia, obrigada. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia para todos. Bom dia.